Bom dia, galerinha. Nós hoje vamos estar estudando transformações físicas e químicas da matéria, o capítulo 4 do nosso livro. No capítulo anterior do nosso livro, nós estudamos sobre os materiais sintéticos e os materiais naturais. Agora nós vamos estudar as transformações desses materiais. Os materiais, eles podem passar por dois tipos de transformações: as transformações químicas e as transformações físicas. As transformações físicas não envolvem alteração na composição das substâncias, ou seja, a água líquida, quando ferve, passa do estado líquido para o estado gasoso, mas continua sendo a mesma substância. As transformações químicas formam novas substâncias, que nós chamamos de produto. As transformações ela podem ocorrer da seguinte forma: por ação do calor, quando os reagentes são aquecidos por alguma fonte de calor, por exemplo, cozinhar os alimentos, assar bolos. Por ação da luz, algumas substâncias podem se transformar, um exemplo é a fotossíntese. Por ação da eletricidade, quando uma corrente elétrica passa por uma substância e a transforma em outra, um exemplo é a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Pela mistura de substâncias, uma ou duas substâncias podem ser misturadas para produzir um novo produto. E por último, por ação de algum atrito, quando alguma ação mecânica, como encostar, bater ou quebrar, provoca uma reação química. Um exemplo é acender o fósforo, ligar um fogão. Para entender melhor as transformações químicas, existem alguns materiais que nós observamos, que chamamos até de evidências, que são as folhas que secam e mudam de cor e os alimentos que apodrecem. Além da mudança do aspecto, podem ver a produção de odores como evidência da transformação química. Agora vamos aprender como separar as misturas heterogêneas. Vamos relembrar um pouquinho o que nós já estudamos. Matéria é tudo aquilo que ocupa e possui massa. Ela é formada por substâncias que são constituídas por moléculas, formada por partes menores que nós chamamos de átomos. As matérias elas podem ser classificadas como substâncias e como misturas. Substâncias simples, substâncias compostas e misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas possuem uma fase apenas e as misturas heterogêneas apresentam duas ou mais fases visíveis. Na natureza, a matéria quase sempre é formada por misturas. Muitas dessas misturas podem ser separadas para que possamos aproveitar a melhor. Vamos aprender um pouquinho como separar essas misturas? A primeira é a peneiração, onde nós peneiramos materiais sólidos formados por pequenas partículas que permite separar materiais de tamanhos diferentes que formam a mistura. A segunda é a catação, onde podemos separar os sólidos de uma mistura heterogênea com as mãos ou usando outro instrumento, como uma colher, uma pinça. A terceira é a ventilação, que consiste em separar os sólidos de diferentes densidades por meio de jatos de ar. A quarta é a separação magnética, onde nós separamos os materiais metálicos em uma mistura. Podemos utilizar um ímã para atrair por força magnética materiais feitos de ferro, cobre, níquel, cobalto, entre outros. Quinto é a filtração, que é um método de separação de mistura formada por líquidos e sólidos ou sólidos e gasosos, como o filtro de café. Ele tem poros pequenos que permitem apenas a passagem do líquido, ficando retido o pó do café. Sexto é a decantação, que consiste em separar substâncias devido às densidades diferentes. Se deixarmos uma mistura de água e areia em repouso, em poucos minutos a areia afundará porque é mais densa que a água. Então podemos remover a água que ficou na parte superior. Também podemos retirar substâncias líquidas menos densas de uma mistura realizando a sifonação. Para isso, usamos um instrumento chamado sifão, um tubo de plástico ou de borracha.
Com ele, fazemos passar os líquidos de um nível para o outro, mais baixo, a fim de remover a parte líquida menos densa da parte superior. O oitavo é a flotação. É um método de separação de misturas entre sólidos e líquidos. O material sólido de menor densidade fica na superfície da água e o de maior densidade afunda. O exemplo é a separação da serragem misturada com areia. A serragem flutua enquanto a areia sedimenta. Nono é a centrifugação, que é um método de separação de misturas formada por materiais com densidades diferentes. A máquina de lavar roupa gira um recipiente cheio de pequenas aberturas em volta em alta velocidade. A roupa que é mais densa fica no fundo e a água é jogada para fora do recipiente, saindo pelas aberturas. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Tenham uma ótima semana. Beijinhos.